CVV, boa tarde. Olá, telespectador da TV Com Sorocaba. Desejamos que esteja tudo bem com você. Estamos iniciando mais um Compartilhe com o CVV. O tema de hoje é bullying. Bullying é uma forma de agressão. Agressão física, agressão verbal, dirigida a uma ou mais pessoas, por uma ou mais pessoas. Para iniciar, vamos ouvir depoimento de pessoas que já passaram por bullying. Bullying para mim é alguém humilhar o próximo com o sentido de se sentir bem. Uma desculpa para a pessoa se autotitular na sociedade. Homofobia. Por ser afeminado e negro e gay. Tristeza, raiva, repulsa também. Eu procurei escrever sobre, eu procurei músicas, eu tentei, primeiramente, algo que tirasse a tristeza de mim e me fizesse pensar em outras coisas, não no que a sociedade pensa sobre como eu sou. Não, eu não tive base familiar porque eles são uma família muito religiosa. Eles tentam ignorar o fato de disso existir, da homofobia existir, dos gays existirem. Eu consegui ser quem eu era com os meus amigos. Foi através deles que eu consegui sair desse poço de depressão. Eu conhecia, mas eu não queria me expor, eu não queria parecer fraco para ninguém. Então eu trabalhava isso comigo mesmo. Eu acho que para quem pratica, essa pessoa precisa muito amar a si mesmo, porque quem ama a si mesmo não precisa achar defeito no outro ou humilhar uma pessoa para se sentir bem. E para quem sofre, procurar alguém, seja amigo, familiar, mediadora de escola, qualquer pessoa que possa conversar sobre. Não tomar o mesmo caminho que eu tomei de querer passar por isso sozinho. Bullying para mim é uma pessoa tentar ser superior à outra, tentar rebaixar a pessoa que ele acha que é fraca. Isso é bullying para mim. Sofri preconceito racial por conta de eu ser negra. Raiva, tristeza e mágoa. Procurei a minha família, apoio à minha família. Tive todo o apoio, tive acolhimento e amor. Tive vários amigos que conseguiram me ajudar a não ficar triste, não ficar magoada. Tive amor. Não. Bom, uma experiência que eu passei foi que eu estava indo para o centro da cidade, peguei o ônibus e tinha 2 rapazes sentados no ônibus e falaram assim para mim, o que essa negra está fazendo, essa negrinha está fazendo aqui? Porque ela não vai lavar a louça com o cabelo dela. E isso me machucou e magoou muito naquele momento. Bullying é quando uma pessoa tenta te rebaixar, te deixar para baixo, te deixa muito mal. Preconceito racial. No começo eu fiquei com muita raiva, ódio, depois eu procurei ficar bem calma. Eu relaxei bastante, pensei muito antes de fazer alguma coisa. Daí eu fiquei tranquila, eu levo tudo na brincadeira.
consigo, eu falo muito com a minha mãe. Na minha escola, na minha sala, eu sofro bullying por ser negra, zoam meu cabelo, minha roupa, ameaçam de morte. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a doutora Ana Laura Schliemann, doutora em psicologia e professora da PUC São Paulo e psicóloga clínica. Também estamos aqui com Daíse Cibele Silva de Oliveira, professora mediadora de conflitos da escola Sara Salvestro, no Parque Vitória Régia, aqui em Sorocaba. Fabiano Samuel Laureano, professor de Filosofia e Sociologia e participante do CVV Comunidade. Ele é criador do Projetos Amigos do Bullying Diga Não. E também com Roberto Carreu, que é voluntário do CVV aqui em Sorocaba. Doutora Ana Laura, após ouvir esses depoimentos, que considerações a senhora faria a respeito do que acabamos de ouvir? Boa noite. Queria agradecer o convite. Eu acho que o que mais chama atenção é a dor. Quanto essas pessoas estão sofrendo, quanto essas pessoas têm a sua vida ou as suas características expostas de uma forma que é muito violenta. Violenta para quem sofre, e que mostra o quanto as pessoas têm medo. Aqueles que fazem o bullying têm medo do diferente, têm medo do novo, têm medo daquilo que eles não são. Fabiano, o que leva o autor do bullying a praticá-lo? Boa noite a todos. Agradeço pelo convite, por estar aqui presente com todos vocês, aos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Com relação à sua pergunta, existem estudos que mostram que os agressores foram vítimas no passado. Pelo fato de não conseguirem desabafar com seus amigos e familiares, guardaram todo esse sentimento, todo esse ódio, todo esse rancor, e isso daí acabou se transformando em uma vítima agressora. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Não focar somente nas vítimas, pensar também no agressor, porque ele está precisando de muita ajuda. Daíse, existe bullying na nossa cidade, nas escolas da nossa cidade? Boa noite. Obrigado por estar aqui. Eu acredito que é o que mais tem, e pesquisas comprovam que o índice no Brasil é muito alto do bullying. E na minha escola onde eu trabalho, a gente tem feito um projeto a respeito, por conta de o bullying estar acontecendo nos 3 períodos, tanto com os pequenininhos, fundamental, como ensino médio. Eu fiquei até surpresa com as minhas pesquisas, porque eu não achava que os adolescentes sofriam bullying. Achavam que eles conseguiam resolver isso de uma maneira mais descolada, mas eles estão sofrendo bastante por conta disso. Então, nós estamos fazendo um trabalho para que consiga o que agride se colocar no lugar do outro. Ana Laura, o que podemos fazer para evitar o bullying? Talvez começar a mudar a nossa sociedade, e fica muito distante. Acho que quando os colegas colocam a realidade que a gente tem nas escolas, o que está começando realmente é cada vez com crianças menores, é uma violência, e é uma violência muitas das vezes covarde, Então a gente começa a perceber que os agressores, como ele colocou, são pessoas que têm também elas muitas dificuldades e muita falta, às vezes, de amor próprio. Então, pode parecer estranho, Eu escutei como eles se resolveram, a questão do bullying. Então, tem gente que vai reagir se fechando, tem gente que consegue partilhar com colegas, tem gente que consegue partilhar com a família, mas acho que talvez a primeira sensação, que todos eles trouxeram é de tristeza, de mágoa e de raiva. Quando a gente tem esses sentimentos, a primeira coisa que realmente a gente tem que fazer é colocar isso para fora. Então, infelizmente, muitas das vezes as pessoas que sofrem o bullying, elas têm vergonha de falar que sofreram bullying.
Então, acho que talvez um primeiro passo é a gente poder desmistificar que, quando a gente é agredido, quando a gente é violentado, a gente é vítima. E que aquela característica, né, que o colega ou o zoador, como eles dizem na linguagem deles, traz, não é um problema, é uma característica minha. Então, acho que a primeira questão é a gente abrir, enquanto escola ou profissionais da saúde, espaço para as pessoas poderem falar, como vocês trazem aqui no CVV. Eu sofri bullying, né? A consequência do bullying, ela pode ser muito cruel e ela é muito rápida. Ao mesmo tempo, é começar a esclarecer aos pais, né, e aos jovens. Isso existe, né? Quando seu filho chegar e falar, disseram isso de mim, não é mentira. Então, muitos dos adolescentes que a gente recebe, talvez ela tenha essa experiência na escola, eles trazem: minha família não me ouve, ela não acredita, ela acha que isso é mentira. E não é, isso é verdade. E talvez a gente pensar num outro passo, que é uma conscientização do poder público. A gente precisa de campanhas das mais diversas formas, que vão de cartazes a sensibilizações, conscientizações de que o bullying é uma violência. Fabiano, eu gostaria que você nos dissesse um pouco do projeto que você é o criador. Então, esse projeto Amigos do Bullying Diga Não, ele está presente nas redes sociais desde 2010. É um projeto que vem auxiliando pais, alunos de diversas faixas etárias com relação ao bullying, né? Então, ali existem alguns esclarecimentos onde eles podem estar amparados, isso até mesmo legalmente, porque existem as leis municipais, as leis estaduais. Embora eu, particularmente, seja um pouco contra com relação a isso, porque as leis elas acabam sendo criadas de uma maneira onde existem interesses, né? Então, o nosso país, o Brasil, é um país que existe lei para tudo, porém as leis elas não são fiscalizadas, elas não são cumpridas, então isso daí acaba deixando muito a desejar. E com relação às redes sociais, eles ficam mais à vontade pelo fato de não estarem se expondo pessoalmente. Então, ali tem o nome deles, muitas das vezes são nomes fictícios, porém as histórias são verdadeiras. Então, essa é a intenção desse projeto. Nós realizamos palestras nas escolas, atendemos pais, fazemos trabalhos em conjunto com a escola, com a comunidade. Então, é um trabalho interessante. Amigos é uma palavra muito forte, né? Normalmente, nós costumamos ouvir que nós temos colegas, né? E não amigos. Amigos são aqueles que nós podemos contar no dedo. E se nós tivermos um amigo, nós conseguimos encarar o bullying. Fabiano, como nós podemos identificar o alvo do bullying? Dentro dos ambientes escolares é muito fácil. Se você andar pelos corredores da escola, na hora dos intervalos, na hora da entrada, na hora da saída, normalmente o foco são aqueles alunos que se isolam. Esse é o primeiro caso. Se você se isola, né, fica muito mais fácil para o agressor pegá-lo como um trunfo para o bullying. E a outra são as questões, as características físicas, né? Porque existem pessoas que se julgam melhores do que as outras. Então, isso daí fica muito nítido. Mas é um trabalho de observação. Então, é preciso observar muito. E o aluno que está sofrendo essas perseguições, ele dá algumas informações para aquelas pessoas que estão próximas a ele. No caso, um professor, no caso, um outro aluno. Então, isso daí é interessante. O trabalho do amigo, nesse sentido, é buscar ajuda por ele. Então, é interessante, né? Ele não tem aquela força suficiente para buscar esse apoio, essa ajuda, ele acaba dando algumas dicas para os seus amigos ou professores próximos, e aí essas ajudas começam
a ser partilhadas e ele consegue ser ajudado. Daíse, como que é tratado o bullying em nossa cidade? Você tem conhecimento de como que é tratado? E na sequência, eu gostaria que você falasse especificamente na escola onde você é mediadora. Então, aproveitando o gancho da Ana e do Fabiano, o mediador é de fundamental importância nas escolas, principalmente quando a gente fala do tema bullying, porque ele que é a ponte que faz a relação pai-aluno, aluno e professor. E é como a Ana falou, nós não podemos, em momento nenhum, ignorar a angústia de um aluno quando procura a gente. Então, se acontece algo no corredor, se acontece algo dentro da sala de aula, e o professor não pode ignorar e dizer assim, senta lá, isso aí é normal. Não é normal. Ele não vai buscar a família. É muito difícil aquele que busca a família. Então, e ele tem que ser resolvido no ato. Então, quando ele procura o mediador, a gente tem que resolver no ato. A gente tem que levantar, buscar o amiguinho, tentar trazer junto, para conversar e resolver. Nunca deixar passar. O bullying tem sido, pelo menos em Sorocaba, bem divulgado. Nas capacitações que eu tenho ido, foi recebido folders, na minha escola teve palestra do bullying, e agora a gente está trabalhando o bullying. E o bullying, na verdade, ele envolve não só o tema de agressão. Eu tenho as meninas que se automutilam, né, e depois elas sofrem o bullying porque os amigos isolam porque elas estão se mutilando, não quer ficar mais perto delas. E aí são vários temas polêmicos que o bullying abrange, né? Então, é de fundamental importância a gente estar falando para essa família, e essa família ter um olhar diferente para o seu filho. E buscar informação na escola, e visitar, e perguntar como foi seu dia hoje, filho. Foi tudo bem? Não é só perguntar do caderno, você tirou nota, como foi seu dia, como foi seus colegas. E essa abertura de palestra para que ele consiga se abrir. E o mediador tem esse papel, né? Ele é acolhedor, ele traz a criança para ele e o aluno consegue falar os problemas para a gente. E a gente tem essa desenvoltura aí. Então, tem resolvido bastante o mediador. Eu acho que ele é de fundamental importância nas escolas. Você falou que o mediador deve receber a pessoa com acolhimento. Essa procura pelo mediador, ela é natural, ela é espontânea, ou é preciso que a pessoa que esteja sofrendo bullying e que já foi percebido no contexto da escola seja encaminhado para o mediador? Então, primeiramente, o mediador ele tem que ser o amigo do aluno, senão ele jamais vai procurar o mediador. Entendeu? Mesmo que o professor caminhe, ele não vai, né? Eles se escondem. Então, o mediador tendo um vínculo com a criança, com o aluno, o professor também sofre bullying. Então, quando a gente tem todo esse afeto, eu tenho essa preocupação, eu tenho esse olhar, todos eles me procuram. Então, aí eu chamo o pai, eu faço roda de conversa, eu coloco pai e mãe, eu coloco pai, mãe e professor, vamos conversar, vamos tentar resolver, vamos se colocar no lugar do outro. Como que seria se fosse com você? Então, eu acho isso de fundamental importância, essa confiança que eles têm com a gente. Porque só trazer... Eles não falam. Eles não falam. Porque se eles falarem, eles vão apanhar lá fora. Se você contar para a Daísa, eles vão apanhar lá fora. Então, se não tiver esse vínculo, e se você não tiver esse olhar, como o Fabiano falou, é olhar nos intervalos, é andar nos corredores. A primeira brincadeirinha sem graça, opa, não está legal o que você falou. Sabe, a gente tem que estar intermediando o tempo todo. Isso ajuda muito para evitar o bullying. Você poderia nos dizer, especificamente na sua escola, se existe uma estatística de pessoas que sofrem bullying? Então, eu estou fazendo um trabalho com os adolescentes. Então, é muito, muito recente, real. Vou te dizer que me assustei, mas eu tenho assim, eu tinha certeza que eram mais os pequenos. Os pequenos, 60% sofrem bullying, né? Porque para eles tudo é bullying, né? Para eles.
tudo, né? O meu cabelo, puxou, catou meu estojo, me xingou de gordo. Então, aí a gente já resolve, conversa com a mãe, né? Chama um amiguinho. Mas eu me surpreendi quando eu trabalhei com adolescente, que eu estou trabalhando com adolescente. Então, eu não sabia que esse sofrimento era tão grande no coração deles. Eu estou passando um processo assim, de aprendizagem. Eles têm falado, que, né, como eu citei ontem, conversando com eles, o problema do homossexual. Porque as crianças, elas sofrem bullying, chegam em casa e falam: mãe, me chamaram de gorda. O homossexual não tem para onde ir. Porque se ele chegar em casa, ele tem o pai e a mãe que vai falar: não, eu abomino. Filho meu não vai namorar menino, filha minha jamais. Então, se a gente não tiver todo um trabalho, até de procurar um encaminhamento psicológico, porque eu tenho crianças na minha escola que fazem, recentemente, uma semana, tentou suicídio, tomou veneno de rato, porque não suportou. Não consegue suportar, não tem com quem falar. Né? Então, é isso. Eu tenho certeza que nós temos que ter um olhar diferente e estar buscando ajuda, porque a gente tem aí bastante gente profissional para estar falando sobre isso. Roberto, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que o CVV oferece e nos dissesse se existe procura no CVV de pessoas sofrendo bullying. E se houver, qual que é o tratamento que o CVV dispensa a essas pessoas? Bom, boa noite, Ana, boa noite, Fabiano, boa noite, Daíse, Húngaro, boa noite ao público que nos assiste, boa noite ao público que nos assiste de casa. O CVV, dentro da campanha Setembro Amarelo, que nós estamos vivendo agora, que trata da prevenção ao suicídio, nós estamos fazendo bullying, de como é que o bullying vai ligar com o suicídio. O que nós podemos dizer, a experiência e o sigilo que nós garantimos no nosso trabalho, não dá para a gente estender em termos de atendimento de outros voluntários. Eu sou voluntário de chat, e o chat ele é muito procurado por jovens. Os jovens procuram muito, porque é uma possibilidade de poder conversar teclando dentro do quarto. A gente ouve muito, ou lê muito, né, nas nossas conversas por escrito. O jovem diz: eu sorrio na sala para chorar no quarto. E é neste ambiente, no chat, que eles se manifestam bastante em termos de bullying. E as expressões que nós vimos aqui durante os depoimentos, eles colocam muito uma sequência de trabalho do bullying. Quer dizer, eu sou afetado pelo bullying, eu preciso de ajuda, eu não tenho ajuda. No caso que nós vimos, as pessoas conseguem, em alguns casos, conseguem voltar para casa e ter ajuda de casa. Outros conseguem ter amigos, mas quando o bullying se transforma, encaminha para o pensamento suicida, é porque o jovem não tem com quem falar, não consegue falar, tem vergonha de falar, tem vergonha de conversar, e é aí que entra o CVV. O CVV, dentro de todo o trabalho que ele disponibiliza, seja pelo telefone 141, em Sorocaba, 24 horas por dia, seja pelo chat também, em atendimentos específicos. Nós precisamos de muitos voluntários para o chat e só atendemos em períodos específicos e a fila é muito grande, tem aumentado muito a procura. E-mails, atendimento por Skype, nós temos uma série de possibilidades de apoio. E surpresa nossa, e percebemos que os jovens que deram depoimento falaram: quando eu precisei buscar ajuda fora, eu não sabia, não conheço, não sei quem pode ajudar. Então, a campanha Setembro Amarelo do CVV, ela traz exatamente isso, levar para a população, levar para o público que existe uma possibilidade, sim, de ajuda. Essa possibilidade é o CVV, que por telefone 24 horas, por chat em horários restritos, mas por e-mail, Skype, os recursos são muitos e estão disponíveis. Fabiano, o bullying não é um fenômeno recente. A Daíse se referiu à escola onde ela é mediadora, num índice de 60% de alunos sofrendo bullying. No seu ponto de vista,
nós podemos expandir esse número para todas as escolas? Bom, nós não podemos nunca generalizar. Porém, o bullying, exatamente, ele começou a ser circulado nas escolas das redes estaduais e logo em seguida nas redes municipais no ano de 2010. Então veja que é algo aí em torno de 6 anos de trabalho, 6 anos de pesquisa. Porém, aqui no Brasil, em 2001, eu me recordo muito bem que eu estava no meu primeiro ano de faculdade de filosofia em São Paulo, aonde a Brápia esteve fazendo um levantamento, né, a priori, do bullying no Brasil. Então, eles foram os pioneiros a tratar o caso de bullying aqui no Brasil, trazendo algumas estatísticas. Na época, as estatísticas eram de 30%, né? Só que hoje, né, com o avanço tanto da tecnologia, dos meios sociais, nós não podemos esquecer também do cyberbullying, que acaba afetando milhares e milhares de crianças, jovens e adolescentes. E para o caso do cyberbullying, nós sabemos que é um crime eletrônico, né? Não tem como a pessoa ficar impune, né? Ela pode até pensar, ter aquela sensação de que eu estou praticando esse cyberbullying pelo computador, não vou me identificar, ninguém irá saber que sou eu. Então, isso daí já foi desmistificado, né? Agora, as escolas estaduais, as escolas municipais, é lógico, varia muito. Dependendo da atuação da escola com relação ao problema propriamente dito bullying, né, com os trabalhos de prevenções, elas tendem a ter uma diminuição. Isso é fato. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o tema do bullying no Compartilha com o CVV de hoje na TV Com Sorocaba. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. Hoje estamos tratando de bullying e estamos aqui com a doutora Ana Laura Schlieming, doutora em psicologia e professora da PUC São Paulo e psicóloga clínica. Também com Fabiano Samuel Laureano, professor de filosofia e sociologia, participante do CVV Comunidade. Ele é criador do projeto Amigos do Bullying, Diga Não. Daíse Cibele Silva de Oliveira, que é professora mediadora de conflitos da Escola Sara Salvestro, no Parque Vitória Régia, aqui em Sorocaba. E também com Roberto Carreu, que é voluntário do CVV aqui em Sorocaba. Doutora Ana Laura, quais são as consequências para as pessoas que sofrem bullying? Elas são muito diversas, né? A gente pode ter pessoas que vão se fechar, pessoas que vão evitar o contato, acho que como os colegas já falaram. Nós podemos ter o inverso, pessoas que acabam assumindo, né, o bullying e aí passam a agir elas também de forma violenta. A gente pode ter pessoas que matam e que morrem por causa do bullying. Você falou que a pessoa pode agir de maneira ativa, começando a praticar o bullying? Pode. Infelizmente, talvez a palavra bullying seja recente, mas a gente já encontra esse tipo de comportamento desde a antiguidade, tem na Bíblia, né? Tem em vários lugares que a gente já vê que o ser humano, infelizmente, não consegue lidar com as suas limitações, passa isso para o outro e começa a judiar das outras pessoas. Então, a gente vai perceber que precisa ter muita estrutura emocional para eu receber uma situação ou vivenciar uma situação de bullying e conseguir não passar isso para frente, né? Talvez o grande drama que a gente tenha quando você fala dos adolescentes, infelizmente, pela própria condição da adolescência, né? O adolescente pode tudo, o adolescente é Highlander, como a gente fala, né? Então, ele pode qualquer coisa. E a hora que ele sofre o bullying, ele, às vezes, não tem maturidade de falar, peraí, isso não é bom para mim, eu não vou passar isso para frente. Não, ele fala, bom, já que eu sofri, eu vou passar isso para frente e eu vou passar para o próximo. Então, existe uma forma das pessoas, às vezes, lidarem nesse sentido ativa.
Quando eles colocam, né, o tipo de intervenção que tem na escola, ou mesmo no projeto, a gente percebe o quê? É uma quebrada emocional disso. Então, eu sou muito mais forte quando eu recebo um bullying, vejo que isso é completamente sem sentido e não preciso passar isso para frente. Eu acho que é esse o percurso que a gente quer fazer. Então, talvez seja esse tipo de atividade em relação ao bullying, né, desenvolver nos jovens, ou mesmo já nas crianças, uma maturidade para lidar melhor com isso. Daíse, você já vivenciou casos como esse que a doutora Ana Laura acaba de mencionar, vamos chamar de bullying reverso? Sim. Com os adolescentes eu não consegui ainda vivenciar isso, mas com os pequenos, sim. Com o período da tarde, que são a faixa etária 5º ano, 6º ano, aí é normal. Mas é o que ele faz, ele é ofendido e ele ofende. Mas não é comum. Porque o bullying eu só consigo fazer com aquele que não consegue se defender. Então, eu vejo assim um pouco raro, né, doutora? E é involuntário. Ele pega aquela criança que não fez nada para ele. E tem que estar sempre com o público, porque ele tem que se engrandecer. Então, é muito difícil aquele que revida. Às vezes, ele revida porque ele consegue até trabalhar com isso. Então agora ele vai ver. Né? Ou senão ele chega em casa, a mãe dele fala, bata. Bate também. Só nesse caso eu consigo ver isso na escola que eu vivencio. Mas a maioria sofre. Existe diferença entre o bullying praticado por meninos e por meninas? Não. Eu, como mulher, vou ficar triste de falar, mas as meninas estão difíceis. Os meninos estão respeitando mais as mulheres, mais do que as meninas. As meninas agridem, as meninas brigam mais, são mais violentas do que os meninos. Os meninos parece que se entendem mais, se respeitam mais do que as mulheres. Até no cyberbullying, quando acontece, quando chega para os faces da vida, 90% do caso é mulher, é menina. É comum o caso de bullying de homem em relação à mulher e de mulher em relação a homem, pelo menos no âmbito das escolas? Se é comum o bullying com os dois? Isso. Homem fazendo para mulher, mulher fazendo para homem, ou ele é direcionado, apenas mulher faz com mulher e homem faz com homem? Não, o bullying é geral. É o que eu falei, o bullying não acontece tanto com homem como com mulher, professor, os professores, gestores, o bullying acontece geral. Né? A gente não pode confundir bullying com uma agressão física. Né? De repente, uma briga lá fora não é bullying. O bullying ele é direcionado, ele é pensado, ele é mau. Ele pensa, ele vai fazer porque ele tem que estar perto de plateia para ele fazer. E aí ele vai ofender, vai magoar, porque ele precisa se engrandecer para isso. Então, não acontece só com menino, ou vamos dizer que é mais com menina, não, é geral. Fabiano, o que um professor deve fazer quando ele perceber um caso de bullying durante a aula? O professor ele acaba sendo a linha de frente dentro da sala de aula. Ele tem que ter o domínio sobre a sua matéria específica e também sobre a disciplina da sala de aula. Quando esses casos são vistos, o trabalho do professor é fazer o encaminhamento desses alunos envolvidos até a mediação escolar ou a quem que esteja na escola nessa função de responsabilidade de estar solucionando esse problema. As escolas de Sorocaba, elas possuem esse profissional, que é o mediador escolar e comunitário, que faz um trabalho interessante e importante dentro das escolas, de mediação, de fazer essa ponte. Agora, sim, o que acontece é que, em alguns casos, existem professores que acabam
não dando tanta importância para algo que ele imagina que é uma coisa pequena e não resolve, e não encaminha, e aquela coisa pequena se torna grande. Grande a ponto de brigas, grande a ponto de tumultuar a sala de aula, até mesmo o professor não conseguindo dar a sua aula. Que estrutura existe, Fabiano? Que estrutura existe nas escolas, além do mediador, para tratar do caso de bullying? Olha, eu diria que as escolas, sem o professor mediador, porque o professor mediador ele é um profissional que está ali na escola e ele recebe orientações, cursos, instruções para tratar específico desses casos de indisciplina, de violência, de bullying, etc. e tal. Tudo que vai em conformidade com as normas e regras da escola. Não tendo esse profissional, quem acaba fazendo esse papel são os coordenadores. Porém, os coordenadores eles têm um foco mais no trabalho pedagógico. Aí acaba indo ao vice-diretor, né? Que muitas das vezes acaba estando atarefado na escola com os trabalhos burocráticos e aí acaba dificultando a resolução desse problema. E isso é muito comum. Roberto, o Fabiano acabou de dizer que, quando identificado um caso de bullying, ele deve encaminhar para o mediador nas escolas que tenham esse profissional. Se uma pessoa que está sofrendo bullying ligar para o CVV também vai encaminhar essa pessoa para alguém, para algum tipo de tratamento? Como que é o atendimento que o CVV vai oferecer para uma pessoa que procurar nessas condições? Bom, o CVV ele atende estes casos de bullying ou qualquer outro caso de apoio emocional sempre da mesma maneira. A pessoa que liga ou que se manifesta no chat, procura o chat, ele não precisa se identificar. Nós garantimos o anonimato da pessoa. Ela não precisa dizer quem é, não precisa preencher ficha, não precisa dizer nome. E também tudo que ela fala é tratado em sigilo, fica entre ela e o voluntário. Então, nós não encaminhamos, nós não vamos dar conselho, nós vamos ficar julgando a pessoa. A ela é dado o momento único do desabafo. A ela é dado o momento único de poder falar tudo que está incomodando, como nós vimos aqui nos depoimentos, as pessoas que não conseguem encontrar na família a segurança do desabafo, não conseguem encontrar nos amigos, e quando nós perguntamos, nós ouvimos ali, você conhece um local de ajuda? Não conhece. Então, os adolescentes não conhecem, essa é a nossa grande campanha, o nosso grande momento de trazer à sociedade essa disponibilidade. Hoje, nós recebemos ligações muito pelo celular, o celular tem crescido muito a procura, e o jovem, o adulto, quem quer que seja, liga, vai poder falar quanto tempo quiser, no tratamento vai ser totalmente gratuito, essa conversa, esse papo, essa conversa entre nós, voluntários, e a pessoa que procura, totalmente gratuito, sem custo, sigilo, anônimo e 24 horas por dia. Então, para nós, a questão do bullying ou não bullying, qualquer que seja o apoio emocional necessário, sempre estará respaldado por sigilo e pelo anonimato daquele que nos liga e pela gratuidade. Doutora Ana Laura, o bullying nem sempre ele fica restrito no ambiente escolar. Muitas vezes, nós acabamos de ver aqui, a pessoa que está sofrendo bullying não consegue resolver isso no ambiente familiar. O que você diria para a pessoa que está sofrendo bullying ou para o familiar que recebeu do filho que está sofrendo bullying? Acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, acho que vou roubar as suas palavras, Roberto, é assim, acho que a gente tem que ouvir. Ouvir sem julgar, ouvir sem tentar interferir, né? Ouvir sem tentar brincar de CSI, porque a gente às vezes vê pais que querem, então, quem fez, como fez, hora que fez.
Então, acho que a gente tem que separar um pouco essas coisas. Às vezes eu preciso falar do bullying, da situação que eu sofri. Eu não preciso contar quem fez, quando fez, ou a hora que fez. Eu preciso só falar o que eu sofri e receber um acolhimento. Então, os pais, muitas das vezes, ouvem aquilo, e é pai. Né? Eu tomo as dores dos meus filhos, às vezes vai para a escola, envolve uma série de outras pessoas, e tira, talvez, daquele adolescente ou daquela criança poder lidar com a própria dor. Quando a gente percebe que a criança fica muito amoada, fica triste, chorando, evita contato social, a gente precisa procurar atendimento especializado. Né, procurar um lugar onde você tenha um psicólogo ou um profissional de saúde mental que possa entender o dano que essa criança sofreu, essa família sofreu, ou esse adolescente. Né? Porque, como eu coloquei, às vezes você mata, às vezes você morre. Se aquilo é trabalhado dentro de mim, no que a gente chama de uma estrutura, né? Assim, dentro de uma estrutura psicológica, eu realmente preciso de outro tipo de ajuda. Mas acho que a primeira questão é escute, não julgue, né? Entenda o que aconteceu e depois pergunte para a pessoa que te conta sobre o bullying o que você espera que eu faça. Porque muitos deles vão falar: eu não quero que você faça nada. Pai, eu só quero que você escute. Né? Ou, às vezes, chore comigo. E, às vezes, o adolescente, o adulto jovem, a criança, eles já não falam, né? Principalmente foi, como você colocou a sua pergunta, não é restrito à escola, é a comunidade, na relação de trabalho, a gente está encontrando isso em todos os lugares. Então, perguntar para essa pessoa: o que você espera de mim? Às vezes ele fala: eu só quero um abraço. Abrace, porque é aquilo que ele está te pedindo. Esse é o programa Compartilhe com o CVV. Hoje nós estamos tratando do bullying. E nós temos aqui uma plateia que veio assistir ao programa e que quer fazer pergunta para os nossos convidados. Vamos a essas perguntas. Boa noite, meu nome é Leonardo, tenho 17 anos e eu queria saber o que é pior, o bullying com agressão física ou agressão moral para psicóloga? Eu vou te responder que eu não sei. Porque depende quem recebe esse bullying. Né? Existem pessoas que elas têm por hábito valorizar muito mais as ideias, como elas são identificadas, como elas se veem, como as pessoas as veem. Então, isso para elas é muito importante. Se eu receber uma intervenção, né? uma forma de falar sobre uma questão moral para mim, aquilo pode ser uma marca muito difícil de eu carregar. Já existem pessoas que a questão física é a mais importante. Então, vou usar o exemplo dela. Às vezes, eu sou uma adolescente, menina, de 13, 14 anos, passei meses fazendo regime e alguém fala gorda. Isso pode ser uma marca que eu carrego para o resto da vida. E é interessante que, quando a gente vai atender, às vezes, pessoas adultas, essa questão da gordura é uma questão, por exemplo, que vem sempre. Eu era chamado de balofo, eu era o elefantinho. Então, acho que depende da pessoa, depende do que é dito e que área que é afetada com esse bullying. Boa noite, meu nome é Gabriel e eu quero fazer uma pergunta para a psicóloga. Por que há tanta falta de empatia no ambiente escolar? Se eu soubesse isso, eu estaria bem mais feliz. Pode imaginar. São muitos os motivos que nos levam à falta de empatia. Né? Empatia é uma habilidade que, via de regra, você chega perto de uma pessoa e você sente espontaneamente. Mas hoje a gente sabe que empatia também a gente desenvolve. O que, infelizmente, eu vejo, e tem um autor que chama Bauman, que já fala disso, é assim: a gente tem medo de gente. Então, se eu tenho medo das pessoas, eu já saio de casa a la Robocop. Isso não é da sua época, né? Mas sabe quem é? Você se veste inteiro, né? Com uma carapuça, você sai com uma roupa blindada e você tem medo das pessoas. E, infelizmente, também é da natureza humana, quando eu tenho medo, o que eu faço? Em vez de eu me proteger, eu agrido. E isso faz muito mal para as pessoas. Então, talvez esse seja um dos motivos para a empatia. Outro motivo é que a gente não tem mais, talvez, vivido
na pequena infância, ou dentro do ambiente da família, alguns valores que são importantes. Então, hoje a gente vê famílias que têm, independente da condição social ou cultural, cada um tem a sua televisão, o seu quarto, o seu laptop, o seu celular, o seu tablet. Então, se eu não vivo com, eu não vou desenvolver empatia nunca. Então, a hora que eu vou para o ambiente escolar, eu tenho que conviver com as pessoas, isso é muito difícil. Eu não tenho mais essas habilidades. Então, esse talvez seja um dos nossos grandes desafios, ajudar a escola a ser empática novamente. Boa noite. O meu nome é Eliene, eu sou professora lá no Sara Salvestro, junto com a Daíse, né? E a minha pergunta essa noite é para a psicóloga Ana Laura. Tá? Já que nós estamos no mês de setembro, né, de prevenção ao suicídio, eu gostaria assim, de estar perguntando qual o ápice do bullying que leva a pessoa a chegar ao suicídio. Então, se eu sou uma pessoa que estou cuidando do meu corpo, estou fazendo regime, e alguém me chama de gorda, se talvez naquele dia eu estiver mais vulnerável, eu estiver mais sensível, pode ser o suficiente para me levar ao suicídio. O que a gente tem que ter consciência é que a gente aqui, né, até porque estamos no CVV, a gente fala de um medo de um suicídio, que é uma morte física. Mas, muitas das vezes, o nosso bullying leva a assassinatos emocionais e suicídios emocionais. Então, a partir daquele momento, eu mudo o meu comportamento, eu posso mudar a minha forma de me relacionar com as outras pessoas. Se é professora, você sabe, né, quantos alunos, depois de uma brincadeira muito cruel, faz com que ele, por exemplo, se desinteresse da escola. Você vê uma mudança de comportamento que é muito grande, né? Aqui, vocês que estão na plateia, que são adolescentes, devem ter assistido aquele filme que chama Escritores da Liberdade. Talvez a nossa maior aula para lidar com as questões do bullying, onde a gente pode trabalhar isso com os adolescentes, com as crianças. Então, não existe um caminho ou não existe uma única resposta para a sua pergunta. O que a gente sabe é pessoas, quando elas estão mais vulneráveis, elas são mais sujeitas às violências e, infelizmente, muitas das vezes, quando a gente falava no começo, eu não tenho força, eu não sei como reagir, aí eu me boicoto. E muitas das vezes esse boicote é atentar contra a própria vida. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV. Muito obrigado, doutora Ana Laura, por atender ao nosso convite, por vir aqui falar sobre esse tema e prestar esses esclarecimentos. Eu peço as suas considerações finais. Acho que o tema é muito pertinente, né? Infelizmente, muito presente, principalmente na geração de vocês. Então, acho que é um tema que a gente tem que cuidar, né? Que esse programa possa passar em outros horários, talvez nas escolas, e que a gente possa continuar discutindo esse tema. Thaíse, também agradeço a sua participação nesse programa e abro para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigado pela oportunidade. Estou bem contente por isso. E deixo uma fala pequena, mas de grande valia. Para a gente inibir um pouco esse bullying aí, é fazer o bem sem olhar a quem. Amor é a palavra-chave, gente. Fabiano, suas considerações finais. Antes, o programa Compartilhe com o CVV. Quero parabenizá-lo pela iniciativa da criação do projeto Amigos do Bullying. Diga não. Ok, muito obrigado. Eu agradeço pela presença aqui hoje, pelo convite. Gostaria de agradecer essa plateia que esteve aqui conosco, os nossos telespectadores aí de casa. E o tema bullying é um tema que nós temos que dar muita ênfase, muito valor, olhando sempre para os agressores, para as vítimas, para os familiares. E assim, temos que ter um amigo. Aquela pessoa que tem um amigo pode contar e poderá vencer aí esse problema que é o bullying. Roberto, abro para as suas considerações finais. Eu pediria que você falasse das ações, enfim, que você esclarecesse
aos telespectadores do programa Compartilhe com o CVV a respeito do Setembro Amarelo que o CVV promove aqui em Sorocaba. Falar é a melhor solução. Com esse lema, a Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria traz esse importante tema para a prevenção ao suicídio. Nós, do CVV, Centro de Valorização da Vida, abraçamos a causa e, através dos nossos 78 postos, 2.000 voluntários, ações em todo o Brasil. Em Sorocaba não é diferente, nós estamos fazendo muitas palestras, nós estamos fazendo este programa especial para o Setembro Amarelo. Nosso posto fica ali na Nogueira Martins 334, o telefone 141, disponível 24 horas por dia para as pessoas que estão vivenciando problemas emocionais. O bullying, como nós vimos no programa, ele ataca jovens, crianças, vai atacar o adulto em todas as áreas do trabalho, social, família. Sempre vai acontecer um desconforto emocional, um peso emocional insuportável naquele momento para aquela pessoa, e falar é a melhor solução. Nem sempre é possível falar em casa, às vezes não tem amigo, às vezes a pessoa tem vergonha de falar, não consegue se expressar. Custo, já muitas vezes nós ouvimos pessoas que dizem: eu não tenho dinheiro para procurar um psicólogo, eu não tenho dinheiro para procurar um médico psiquiatra. E sofre, aquilo vai acumulando, e a pessoa, até que ela explode, e o pensamento suicida vem muito forte, vem com uma opção de solução. Nós, do CVV, trabalhamos exatamente essa contenção, essa prevenção às ideias suicidas que, se não tratadas em tempo, elas se transformam numa elaboração do suicídio mais claro e a tentativa de suicídio e o suicídio em si. Então, o CVV ele está disponível, pronto, 141, 24 horas por dia, pelo Skype, 24 horas por dia, e-mail, sempre disponível, pelo chat. É só entrar no nosso www.cvv.org.br, vocês encontrarão todas as opções de atendimento emocional que vocês possam precisar. Agradecemos demais a todas as pessoas que aqui estiveram nos ajudando e deixamos aqui o CVV aberto para aquelas pessoas que estão, neste momento, precisando de um apoio emocional, porque falar é a melhor solução. Também agradecemos a TV Com Sorocaba por abrir esse espaço ao CVV para esse programa que visa levar esclarecimento, que visa falar de sentimentos. Contamos com você no próximo programa. CVV, boa tarde.